Olá, minha gente, boa noite para todos vocês. É bom estar mais uma vez com vocês aqui, eu, Robson Pinheiro e Marcos Leão. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não estiver, a partir de agora vai ficar incrível. Gente, e a gente calar o Marcos aqui antes do início, a equipe técnica teve que incorporar aqui para falar, Marcos vai entrar no ar. Incorporar o Exu cala a boca. Gente, mas é porque eu fico empolgado, eu fico doido para poder falar. Eu demorei assim bilhões e bilhões de anos para adquirir o poder da fala. Por que eu vou ficar mudo agora? Pois é, gente, ó, nós hoje prometemos um tema bem interessante, né? Interessantíssimo. Pois bem, nosso tema de hoje é sobre os dragões, né? Que é uma categoria de espíritos, de seres, de consciências extrafísicas, né? Que desde épocas imemoriais, né, já de alguma maneira se desviaram do caminho do bem e, por assim dizer, eles representam a antítese da evolução, do progresso, das forças que coordenam a evolução. Então, eles fazem de tudo durante milênios e milênios, só no nosso planeta, né? Fora o período que eles vieram de outros mundos. Na verdade, nós vamos descobrir nas palavras de Ângelo Inácio, em vários de seus livros, né? Também nas palavras de Alex Arthur, indiano, no livro que está esgotado, o livro Gestação da Terra, ele já falava a respeito dos poderosos dragões. Mas não é Ângelo Inácio que fala pela primeira vez a respeito deles. Não é Arthur quem fala a primeira vez a respeito desta categoria de espírito, dessa hierarquia de espíritos, né? Na verdade, quem fala a respeito a primeira vez são exatamente no livro da Bíblia, do Novo Testamento, o livro Apocalipse, né? O Apocalipse de João Evangelista. João é quem fala a respeito dos dragões. Nós vamos notar que justamente ali, quando ele diz que ele viu um grande dragão no céu, né? E com sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e jogou-as na terra. E neste momento, então, ele fala de uma grande guerra que tem lugar no céu ou no plano espiritual, né? A palavra céu a gente pode transcrever como plano espiritual ou no universo, né? Num vocabulário mais amplo, né? Numa compreensão mais ampla. Então, é aí que surge essa figura lendária dos dragões. E por que dragão, né? Na verdade, a palavra dragão vem derivada da palavra serpente, né? No livro A Gênese, no Velho Testamento, fala-se de uma serpente que saía voando no meio do jardim, né? Uma serpente alada, né? Tanto que ela engana a mulher e o homem também é enganado. E a partir desse momento, a Bíblia ali naquele momento, na Gênese, traz uma figura de linguagem de Deus amaldiçoando a serpente, falando que, porque ela fez isto, a partir daquele dia, ela rastejaria sobre a terra. Porque antes só vai rastejar aquilo que antes voava. O que dá a entender que a serpente alada era o símbolo de quê? Da inteligência. Então, quando se fala em dragões, não está falando nada mais, nada menos do que seres de uma extrema inteligência comparado com a situação e com o desenvolvimento mental, intelectual, tecnológico do planeta Terra. E tem uma coisa também, Robson, muito interessante, que o dragão, ele tem em si ele se movimenta muito bem e mitologicamente, né?
e interage muito bem com os 4 elementos, né? Exatamente. Porque ele voa, ele anda, ele tem fogo, ele entra na água. Então, assim, é uma linguagem meio que figurada, é uma inteligência, né? Que se movimenta de uma maneira muito inteirada, com facilidade, em todos os setores, né? Em todos os elementos que compõem a vida, né? Exato. É bastante interessante. Essa coisa de você ir buscando esses pontos de ligação nessa figura mitológica para depois nos trazer um elemento mais conciso do que seja esse personagem, é bom para a gente poder construir essa linha de raciocínio e retirar uns aspectos em que a gente se perde quando a gente fala desse tema em especial, né? E nós veremos aqui que a figura do dragão é apenas uma metáfora, né? Uhum. Esses espíritos não têm a aparência de dragões, não saem cuspindo fogo por aí. Porque dragão, no Velho Testamento, representava, então, a serpente alada. E a serpente sempre foi o símbolo da sabedoria, do conhecimento, se não sabedoria, pelo menos do conhecimento. Né? Então, representa, sobretudo, seres de conhecimento muito elevado, né? Que é confundido, na mitologia bíblica, com o diabo, com Satanás, que é também uma figura de linguagem, né? Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 22, lá fala também Isaías, se não me engano, no capítulo 28 de Isaías, no Velho Testamento, lá fala a respeito, tu eras querubim ungido e andavas no meio das pedras afogueadas. Então falou assim, tu eras perfeito desde que foste feitos teus caminhos até que achou iniquidade em ti. E tu serás colocado na terra entre os homens para que tu saibas que tu és homem e não Deus. Uhum. Ou seja, fala exatamente numa figura de linguagem de um ser que vivia numa situação considerada superior, no meio das pedras afogueadas, nós podemos ver no meio das estrelas. Um ser que, de alguma maneira, tinha um potencial, que vivia no meio das estrelas em outros mundos, e que, a partir daquele momento, ele ficaria restrito a um planeta. Tu serás jogado entre os homens para que saibas que tu és homem e não Deus. E é o interessante que você coloca, Ros, porque a gente sempre fala assim, que no processo da evolução, do crescimento, o indivíduo, nós, né? A gente nunca tem um movimento de retrocesso, não é? Por exemplo, os aspectos da nossa inteligência, das nossas conquistas, e elas vão fazer parte da gente pelo resto da nossa trajetória evolutiva. Porém, de acordo com que se utiliza essa inteligência e as consequências da utilização dessa inteligência, nós podemos sim vir, habitar, como você colocou aí a passagem do Evangelho, entre homens, ou seja, em habitações condizentes com seu estado de visão de mundo. Exato. E foi exatamente o que acontece com esses dragões, né? Na verdade, assim, quando se fala dragão, não está falando exatamente da procedência do espírito, mas está falando da hierarquia dele, É um nome dado a espíritos. Por exemplo, nós temos os dragões de Capela, Moisés, no Velho Testamento, foi dito que ele era um dos dragões que vieram de Capela aqui para a Terra e que depois se refez, e voltou para o mundo de origem dele, depois de ele ter, de alguma maneira, se redimido aqui na Terra. Temos os dragões que vieram de Nibiru, que por sua vez vieram de vários outros mundos. Então, quando Ângelo Inácio traz a história dos dragões, principalmente no livro Os Néfilins, mostrando o momento de transição planetária, de transição deles de um mundo para o outro, ele traz uma hierarquia de seres extremamente perigosos, embora nossa humanidade terrena deva muito a eles, porque eles chegaram no momento aqui em que nós não tínhamos conhecimento de absolutamente nada, Eles que nos ensinaram matemática, medicina, astronomia e várias outras ciências, porque eles queriam, de alguma maneira, desenvolver o gênero humano para escravizar. E os homens da Terra, então, não foram exatamente propícios a serem escravizados. Agora,
Eu acho isso tão interessante, porque é uma das teclas que eu sempre bato assim quando a gente começa a conversar sobre essas coisas. Inteligência. Mas quando a inteligência ela é meio que nublada por um egocentrismo, por uma necessidade de poder fora do comum, o indivíduo ele perde a condição de perceber e entender as nuances, né? Por exemplo, todos os planetas estão inseridos num movimento progressista. Então, a partir do instante em que você desenvolve de forma natural, ou como eles realizaram com a humanidade que aqui estava, um processo de desenvolvimento para se exercer, segundo os espíritos, uma ação de escravização, para que eles fiquem um pouco mais livres para poder fazer o que desejavam, automaticamente eles inserem, ou nos inseriram, a uma lei que é universal, que é a lei do progresso. Do progresso. Então, a partir do momento que nos criaram, a única alternativa que a gente tinha era evoluir. E chegou justamente esse instante, né, em que os nossos ancestrais, né, modificados geneticamente, foram lançados, né, dentro dessa perspectiva de lei de progresso e, por movimento natural, foram se desenvolvendo. Né? Foram criando particularidades que os tornaram sabedores daquilo que desejavam e automaticamente começaram a lutar por uma liberdade. Né? Para a gente ter uma noção a respeito dos dragões, a gente precisa pensar um pouco da estrutura cósmica na qual o sistema solar está inserido. Né? Os espíritos citam para a gente, principalmente o espírito Estevão, e Jamar também fala bastante a respeito, que em determinado momento, né, do contexto da história cósmica universal, o espírito que nós conhecemos com o nome de Jesus, né, ele chama de autoevolutivo, né, determinou que queria criar um mundo laboratório, um mundo que fosse laboratório, um mundo que fosse experimental. E ao invés de ele renascer em vários planetas para resolver os problemas destes planetas, em vez de ele renascer em mundos onde os dragões passaram, né? Ele criaria um mundo novo e para cá traria representantes de todas essas raças de planetas. Então ele renasceria uma vez, porém aqui estariam reunidos seres de mais de 30 mundos diferentes, aqui no planeta Terra. Portanto, o planeta foi construído com o primeiro objetivo de ser um mundo laboratório. Um grande laboratório cósmico, um útero cósmico. Depois, um mundo prisão, porque para aqui vieram os dragões e vieram aqueles que fazem parte ou fizeram parte do seu séquito, né? Que são aqueles que seguiam o mesmo sistema político de pensamento dos dragões. E vieram irmãos nossos de mundos mais próximos da Terra, que foram contaminados com o pensamento dos dragões. Então vieram aqui para a Terra. A gente poderia dizer, Robson, levando em consideração assim, alguns conceitos que a gente chama hoje de ficção científica, que não são, diga-se de passagem, né? Que esses dragões, só para a gente entender, gente, a filosofia de vida deles é assim, né? De expansão de domínio. Exatamente. Né? E de criar aí, então, à medida em que esse processo de expansão vai sendo alcançado, grupos, né, planetas inteiros que possam servir e sustentar esse império. Então, são conquistadores, manipuladores, são inteligências com conteúdo de entendimento do que diz respeito às ciências que a gente conhece e desconhece, né? Porque tem muitos elementos que a gente não conhece, com uma capacidade que talvez a gente não teria condições de imaginar. Mas, sintetizando, são espíritos, são pessoas, são seres com essa visão de mundo em que o universo é para ser conquistado. E vai ser conquistado por eles, né? Nós precisamos imaginar ainda, né, nessa sanha deles de conquista, que eles não têm acesso, nunca tiveram, aos mundos superiores no sentido evolutivo. Eles né? nem conhecem, né? Mas mundos em desenvolvimento, ou desenvolvidos até tecnologicamente. Mas na estrutura do universo, o que nós vamos ver? Que o que existe aqui no microcosmo
existe no macrocosmo. Então, o que tem no microcosmo é uma reprodução do macro. Tudo que existe, por exemplo, a conformação dos nossos átomos, né, elétrons e tudo mais, é uma reprodução da configuração do nosso sistema solar, né, dos planetas girando em torno do Sol, que por sua vez é uma representação da configuração da nossa galáxia. Vários mundos e sóis girando em torno do centro galáctico, né? Com esta visão, nós entendemos então que na periferia da nossa galáxia, né, onde nós nos encontramos, inclusive, nós estamos num dos braços da espiral da Via Láctea, que estamos indo em direção à constelação de Hércules. Por sua vez, estamos na família da nebulosa de Órion, né? Então, tem toda uma família sideral com o mesmo perfil astrofísico e astropsíquico, né? Que é a família da Terra dentro dessa família sideral. Nós estamos na periferia, o que dá a entender que os dragões, eles conseguiram, de alguma maneira, contaminar com seu pensamento vários mundos da periferia da galáxia. Porque no centro galáctico ficam os mundos superiores. E na periferia, os mundos que estão em fase de desenvolvimento. Isso também é bom a gente reforçar que nesse processo de proximidade, de periferia galáctica, por assim dizer, as apresentações das humanidades que aqui se movimentam são bem parecidas. Exato. Né? Existem órgãos parecidos com nossos, alguns que não existem em função de outros meios de sobrevivência, mas sintetizando, né, vai ser essa coisa, cabeça, tronco e membros. Exatamente. Não é isso? Com algumas modificações. Que é a formação humanoide. Isso. Né? A formação humanoide é mais ou menos esta aqui. Você abre os braços, né, forma como se fosse uma cruz, né? Então, essa é a nossa formação humanoide. Não que sejam reptilianos, isso, aquilo, outro. Porque a pessoa, nós temos o hábito de englobar, de pegar um Cristo e crucificar ele e achar que todo mundo é daquele jeito. Não é assim. Da raça dos reptilianos, são apenas uma das raças, né, humanoides que estão digamos assim, na periferia da galáxia, né, e que para aqui vieram. Mas do mesmo jeito que tem humanos bons e maus, tem reptilianos bons e maus. E para eles, nós somos os maus. Porque basta saber o que estamos fazendo no planeta Terra, né? Pois bem, de posse dessa introdução, né, à ideia dos dragões, né? Porque eles vêm, então, de vários mundos e sai de um, vai para o outro e consegue fazer a destruição desses mundos. Eles foram, então, banidos para o planeta Terra. Tem um texto do livro de Mateus que Jesus fala assim: eu vi o diabo cair do céu à terra como um raio. Ai dos homens da terra e daqueles que ali residem. Né? Porque ele tem grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Né? E pouco tempo pode dizer muita coisa para a gente. Pouco tempo porque logo a Terra está planejando um processo, um salto evolutivo, eles não ficam mais aqui. Vão ter que ir para mundos mais primitivos do que a Terra e provavelmente num recomeço bem mais grave do que quando vieram para aqui, né? E o que é pior, com o cabedal de conhecimento, né? Toda vez que a gente toca nesse assunto, eu já conversei com você sobre isso, eu fico imaginando o nível de desespero desses seres. Porque é inevitável, né? Não há mais frequência para eles habitarem aqui. E aí você vai ver, Marcos, um texto que daqui a pouco nós vamos compartilhar com vocês, um texto do Ângelo Inácio, o grau de loucura ou de obsessão que essas mentes vivem. Porque se uma pessoa aqui na Terra, com algum tipo de sentimento de culpa, consegue enlouquecer, perder noites de sono, perder uma vida inteira de enlouquecimento devido a culpas, imaginemos então seres que trazem no seu psiquismo o clamor de milhões de almas, de mundos e mundos que eles ajudaram a destruir ou que eles foram protagonistas da destruição. Sugaram tudo que tinham e destruíram. Então a gente poderia dizer que, além de tudo, eram vampiros cósmicos. Agora, essas mentes, o clamor de milhões de almas,
dos mundos por onde eles passaram, acompanhando, nós não temos noção do grau de obsessão, de complexidade de uma obsessão que um ser desse pode viver. Né? Daí a gente poder entender o nível também, em contrapartida, né, do Cristo sideral, nessa proposta de organizar essa estrutura, essa coletividade de seres, contando inclusive com um grupo de espíritos que inclusive os guardiões da humanidade estão inseridos, para movimentar esse exército de espíritos sem maiores traumas, né? Porque é uma ação delicada, não é assim, pega e põe lá. É uma ação que exige uma análise, uma estratégia que a gente não tem a menor condição da gente poder entender disso. O que é isso, né? Porque vamos remover esse pessoal daqui, mas com todo o entendimento de que essa remoção é necessária, não é punitiva, é educativa. E dentro desse, porque se fosse punitiva, você pegava de qualquer jeito e jogava lá. E dentro dessa perspectiva, então, a gente vai trabalhar. E outra coisa, de conformidade a encontrar um planeta que talvez tenha um número de espíritos também ali recomeçando a sua estrutura rumo à evolução, que não seja afetada. Ou que não tenha o seu sistema evolutivo comprometido. Né? Vocês já imaginaram? Porque afetado de alguma maneira a gente mas no nosso caso que nós nos rebelamos contra eles. Né? Por exemplo, no livro de Ezequiel, ele conta uma história que ele viu uma nave, né, um ser cheio de olhos e descendo do céu vários seres, né? E foi mais ou menos por volta de 340, 350 antes de Cristo. E via vários seres vindo no céu, voando em direção a esse local. Na verdade, Ezequiel estava presenciando a saída dos Anunnakis da Terra. É o momento em que eles desistiram da humanidade. Então foram recolhendo, saindo de toda a Terra e sumiram da Terra, né? O que para nós representa milênios, né? Então, alguns milênios, imagina 450 a.C., para eles representa 2, 3 semanas que eles saíram aqui da Terra, né? Devido à diferença, vou dizer, difuso sideral entre a Terra e o mundo deles. E eu gostaria de ler, então, o texto de introdução do Espírito Estevão. Explica pra gente, Robson, quem é o Estevão, assim, que bem escreve rapidinho. no livro Os Néfilins, né? Estevão é um dos orientadores espirituais nossos, da Unispíritos, Universidade do Espírito de Minas Gerais, né? E juntamente com os Arthur, com o José Gleber, há anos, né, trabalhando conosco, e ele foi um dos que inspirou a criação da Unispíritos e, portanto, ele é um ser, né, que vez ou outra ele se manifesta uma vez a cada 3, 4 anos, alguma coisa assim. Estevão, gente, desses anos todos, acho que 4 vezes foi muito, Rob, de verdade. E ele tem o Espírito Estevão tem um dos livros mais bonitos que a gente tem na Casa dos Espíritos, que é o Apocalipse. O Apocalipse e Mulheres do Evangelho. Mulheres do Evangelho, mas não, o Apocalipse eu vou te contar. Aquele livro é genial. E Estevão fala, então, aqui na introdução do livro Os Néfilins, né? Ele que faz a introdução juntamente com Ângelo Inácio, ele começa a descrever o que é exatamente essa confluência de poderes, essa união de forças que na Terra é conhecido como o diabo, como Satã, né? Que são os dragões que para cá vieram. E que a gente cria uma ideia muito errada a respeito, a gente cria uma perspectiva muito religiosa a respeito disso. Eu gosto muito da linguagem que Estevão descreve aqui. Ouçam o que ele diz aqui no livro Os Néfilins, né? Diz Estevão: Satã jamais foi tão somente um personagem bíblico ou mitológico. Antes, é o resultado de forças contrárias à ordem universal, ao progresso dos povos. Trata-se, olha como ele descreve, trata-se de uma corrente mental de ordem inversa, um engodo que escraviza seres e populações que sintonizam com tal força,
que imbeciliza à medida que se alimenta mentalmente do poder pelo poder, da força bruta pela força bruta. Representa o máximo de degradação moral a que se pode admitir chegar como contraponto às leis universais de progresso e evolução. Essa força antagônica forja uma corrente mentomagnética a qual se unem aqueles que acabam de dar origem a uma cadeia de vontades geralmente personificada em uma figura que melhor expresse essa atitude de profunda revolta e dominação. Os seres que mais se afinam a essa corrente magnética ínfera constituem os representantes maiores de tais princípios. Podem chegar ao ponto de desenvolver impérios mundiais ou mesmo estelares, onde, em meio à sua sede de mando, domínio e poder, arvoram-se no próprio Deus. O processo intitulado Diabo e Satanás nada mais é que o império de forças cegas, titânicas e tirânicas, que podem significar a derrocada da consciência no mais alto grau. Estevão. Ou seja, o que Estevão está falando, né, é que essas forças precedem, inclusive, a formação da Terra. É uma força mentomagnética, mental magnética de um princípio de pensamento que margeia determinadas situações na nossa galáxia, né, o universo, e que seres de alguns mundos se sintonizam com essa força, com este pensamento, né, e engrossam esse pensamento, dão força, dão vida a esse pensamento. No caso, então, os dragões não são nada mais, nada menos, né, do que seres que compõem essa corrente mentomagnética que aqui na Terra nós escolhemos, né, a religião escolheu a figura do diabo para representar, da serpente, né, do dragão para representar. E é essa corrente magnética contrária a toda força de evolução, inclusive, progresso, né? Inclusive ele fala aqui que capazes de formar reinos, governos, impérios, inclusive impérios siderais, de mundos e mundos e mundos. Porque isso representa uma corrente de pensamentos, ou, na verdade, a gente poderia traduzir para o nosso vocabulário como o princípio de uma política anticristã, anticósmica, né? Que é diferente daquela política representada pelo Cristo. Política no sentido, né, a política no sentido verdadeiro, que é um conjunto de meios para atingir determinados fins, né? Então isso que é nesse sentido. Então, sob esse aspecto, é um império sideral. Na verdade, é a formação de uma coletividade, né? Como se fosse uma egrégora, um movimento pró-desarmonia. E que tem ali os seus grupos que idealizam toda a construção e manutenção desse processo. E essa força antagônica, ela então busca maiores adeptos, não só sob o ponto de vista de frequência e sintonia, mas também por aqueles que estão dentro desse movimento, daí a gente falando dos dragões, né? Sim. Que partem então para aquilo que a gente falou no início, para um processo de expansão desse império, dessa estrutura. Agora, o que eu achei interessante do Estevão, que foi muito forte, ele fala dessa vilania, dessa maldade, dessa estrutura que tem como proposta, assim, que é movida por esse aspecto mesmo de tirania, de abuso, de domínio, de não respeito, de poder por poder. Eu acho isso fora do comum. Pois é, e uma das coisas que a gente quer, na verdade, desconstruir são as ideias que a gente faz a respeito desses seres, né? São seres que vieram de outros mundos, portanto, vieram aqui para a Terra, né? Que, de alguma maneira, também a gente precisa refazer a ideia a respeito desses primeiros seres, né? Porque nós devemos a eles, de alguma maneira,
né, o desenvolvimento nosso. Alguns espíritos chegam a citar que se nós fôssemos deixados aqui na Terra apenas à disposição das forças cegas da evolução, sem esses seres tendo vindo para cá, nós estaríamos hoje, em termos de desenvolvimento, na posição que estão as tribos africanas, né? De desenvolvimento. Não que eles sejam inferiores como almas, como seres, não é isso, mas de desenvolvimento tecnológico, né? Nós estaríamos mais ou menos naquele estágio, sem a intervenção de seres de outros mundos, sem a intervenção desses seres que vieram aqui para a Terra. Ora, e aqui na Terra, então, nessa vinda aqui para a Terra, então, criou-se, então, um outro sistema hierárquico, né, dos dragões, né, também conhecidos como os 7 maiorais, né? E as pessoas acabam pensando que os dragões têm uma semelhança, uma aparência física feia, uma coisa que é repulsiva, né? Uma coisa que se algum ser humano visse, iria odiar, né? Alguns chegam a achar que tem chifre, babando e tudo mais. E outra coisa, ainda chega ao absurdo de alguns médiuns acharem que pode receber um dragão. Isso é absolutamente impossível. Tem gente aprisionando dragão e mandando para a Lua, Robson. Isso é absolutamente impossível. Sabe por quê? Porque só existe 2 seres, né, que têm capacidade de enfrentá-los. Moral suficiente é Jesus, né, e o seu preposto Miguel, né, que podem enfrentar os dragões, né? Nós, seres humanos, se eles entrassem em contato com a nossa aura, nós seríamos consumidos imediatamente. Não devido à aparência deles, mas à alta toxicidade, né? São tóxicos porque já convivem milênios sem reencarnar em regiões ínferas, né? No dizer de Estevão e de Ângelo Inácio. Então, eles trazem impregnado no psiquismo um tal grau de energia tóxica que, ao entrar em contato, se fosse possível, com o aparelho mediúnico, o médium morreria na hora, né? Então, é só Jesus mesmo que tem essa capacidade. E se as pessoas, às vezes, não entenderem essa característica de toxicidade, só lembrando que tem um livro que se chama Memórias de um Suicida, que é Ivone do Amaral Pereira, em que tem um personagem que ele fica preso na Torre da Vigília, de uma maneira cronológica, há 300 anos. E o motivo dele ficar preso nessa torre, um psicólogo vai lá de vez em quando conversar com ele, Robson, é pelo nível, e é um ser humano, tá? Um espírito originário da Terra. É o nível de intoxicação que ele causaria pela simples aproximação de um encarnado. E se ele permanecesse algumas horas, alguns dias, ele, sem fazer absolutamente nada, só colocar do lado da pessoa, ele automaticamente ia intoxicar essa pessoa e induzi-la ao autoextermínio, ao suicídio, porque era a característica dele enquanto encarnado. Aproximar-se de donzelas, por assim dizer, se enamorar delas, prometer mundos e fundos, sumir, e quando elas o procuravam, ele falava assim, olha, a única forma que você tem para se ver livre desse sofrimento é se matar. E ele construiu isso. Quando ele morreu, ele foi, né, pego por um grupo de vampiros e ele era tão perigoso que ele ficou trancado 300 anos. Um indivíduo oriundo do planeta Terra que deve ter matado, sei lá, 20 virgens. Agora imagina um elemento que destruiu planetas inteiros. Uma outra questão que eu gostaria de enfatizar para vocês, que eu acho que é interessante observarmos, lógico que isso é para quem gosta de estudar, de aprofundar, de detalhes. Eu falei no início aqui a respeito da formação do planeta Terra, que Jesus, então, de alguma maneira, ele criou o planeta Terra, né, para ali localizar esses espíritos que vinham de outros mundos, né, de mais de 30 mundos diferentes, Foi Jesus, esse autor, no livro Gestação da Terra, o Espírito Arthur fala que o próprio Cristo se colocou no centro da nebulosa solar, né, do meio daquela matéria incandescente,
E ele, concentrando o pensamento dele, ele atraiu para si, então, a matéria dispersa no espaço. E a partir daí ele se derramou por inteiro. A matéria que foi, nesse momento, aglutinando em torno do pensamento de Cristo, não resistiu ao pensamento, ou à vibração, à frequência do pensamento crístico, explodiu e formou o sistema solar. E o sistema solar, então, foi formado, baseado, então, a dimensão do sistema solar é exatamente a dimensão da aura do Cristo cósmico. Incrível, né? Então, se nós pensarmos os últimos planetas depois de Plutão ainda, aí vai a aura de Jesus, né? Eis porque, e é para isso que eu gostaria de chamar a atenção, que muitos espíritos, muitas pessoas, desavisadas por não estudarem, não aprofundarem na história cósmica universal, acha que a direção do planeta Terra vai ser mudada. Isso é impossível, porque foi o próprio Cristo que formou, e ele fala: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, até que essa história seja resolvida, eu estarei dirigindo a Terra. E ele mesmo fala. E muita gente fala assim: mudou a direção da Terra e tudo. É um bando de gente idiota que não sabe de onde tira isso, né? Tem gente que está afirmando aí que, primeiro, ele não é filho de Deus, ele é filho de Jesus. Não é gente não. É aquele idiota lá do Rio de Janeiro que está enganando tanto de gente. E depois, ele é o governador do planeta Terra. Você quer falar um pouco da aparência? Exatamente. Eu quero falar com vocês aqui, ainda no livro Os Néfilins, na página 28 em diante, o Ângelo Inácio descreve a aparência de um dos dragões. Sabe que para a gente ter uma noção a respeito, porque a gente acha... a ideia é que essa figura do diabo é uma coisa peçonhenta, maligna, nojenta. Não é nada disso, É exatamente o contrário. E é por isso que exerce o fascínio, além da aparência, pela magnitude, força do pensamento, Ângelo escreve o seguinte: ouçam bem, a criatura abriu os olhos de incrível beleza e, ao mesmo tempo, de poder magnético tão imenso quanto era imensa a treva de sua alma abominável. De uma cor que remetia ao verde claro em alguns momentos, parecia modificar-se a seu bel prazer, mudando de tonalidade. Lembravam olhos humanos, não da humanidade do planeta Terra, mas de outra humanidade, de um mundo esquecido na poeira do tempo e do espaço. O crânio também lembrava os crânios humanos, não fosse o misterioso material de forma cônica que encimava sua cabeça, a qual lhe conferia certa proteção psíquica e era fruto de uma tecnologia totalmente desconhecida por muitos povos da Via Láctea. A forma cônica propiciava um contraste com a beleza da expressão de todo o conjunto do corpo de traços angelicais, dotado de um semblante que beirava a perfeição. A julgar pela aparência, nenhuma criatura humana seria levada a pensar que este era um ser de extrema periculosidade que encarnava a própria monstruosidade espiritual e mental. Nada no seu exterior remetia ao grau de veleidade e crueldade com que se portava e que assinalava a natureza deste espírito milenar. Era esta a característica energética e espiritual daquele que se intitulava o número 1 dos dragões. Gente, a linguagem de... Nossa, eu vou te contar, Robson, não tem condição. Perfeita, né? Então, aqui no livro Os Néfilins, ele desconstrói a ideia que nós temos a respeito desses seres, porque nós achamos que são seres feios, né? Deformados. Não é nada disso. Na verdade, mostra a gente que muitas vezes o mal vem vestido
como um anjo. E tem uma característica também, Robson, porque, querendo ou não, eles têm um princípio evolutivo um tanto quanto mais avantajado que o nosso. E a gente não aprende, vê se eu estou errado nesse meu raciocínio, que a reencarnação tem como um dos objetivos intelectualizar a matéria. Exatamente. Então, esses indivíduos, eles atingiram um nível de inteligência fora do comum. Utilizam para o mal, seja lá o que for, em função das distorções de caráter e de personalidade. Mas isso não quer dizer que nessas indas e vindas deles no processo reencarnatório, que a gente nem sabe como é, nem vamos nos aventurar a isso, né? A mecânica da reencarnação melhorou a estrutura material deles, a ponto, inclusive, de dar a eles essa versatilidade, não só anatômica, mas também de exercer essa destreza mental, independente de que direção eles tomaram, né? Nesse aspecto aí de poder, de ousadia, aquela coisa toda. Então, a sua apresentação certamente vai ser um pouco melhor do que a nossa, do seu ponto de vista de rudeza, porque nós temos uma estrutura já interessante, mas imagina-se, à medida em que a gente for desenvolvendo determinadas características, não todas, esse processo de ir e vir nosso, através da reencarnação, vai melhorar ainda mais. E outra coisa também, anatomicamente, a questão da beleza, ela obedece a critérios totalmente inimagináveis para nós, né? Sim. Que a gente tem uma visão de beleza do que seja aquilo que a gente vivencia aqui no planeta, né? Pois bem, nós vemos aí então que os dragões, na verdade, uma categoria, uma hierarquia de seres que vieram do espaço, de vários mundos, né? E que foram destruindo os mundos por onde passavam. Destruindo, isso tem um significado amplo. Alguns destruindo, inclusive, fisicamente, como ocorreu, né? Como o quinto planeta do Sistema Solar, que ficava entre Marte e Júpiter, né? Que em épocas imemoriais também, né? Foram visitados por eles e eles os destruíram, né? Como destruíram outros mundos mais importantes estrategicamente, digamos assim, dentro de todo o esquema da vida universal, da vida da nossa galáxia, né? Então, na verdade, dragões não tem nada a ver com o imaginário popular, tá, gente? Nada a ver com o imaginário popular. Teve um dia que eu presenciei um médium que queria dizer que estava incorporando um dragão e começou a rugir como um animal e tal. E se jogou no chão, babando e tudo. Bom, isso para mim a pessoa precisa de Rivotril, né? Psiquiatra urgente. Porque eles não são desse jeito. A gente vai ver nos próprios obsessores mais convencionais, os obsessores mais comuns que muitas vezes chegam nas reuniões mediúnicas, né? Quanto mais impropérios, palavrões e tudo fala, menos ele tem poder, né? Os obsessores, né, que manifestam nas reuniões mediúnicas, quanto mais inteligentes, sagazes eles são, mais comportados eles são, e muitas vezes você nem distingue, né, esse espírito de um outro qualquer. Porque agora imagina para que um ser, né, que só aqui na Terra, né, a gente chama de dragões, mas um ser que vem de outro planeta, o que ele vai fazer na sua reunião mediúnica? O que ele vai fazer incorporado nesse médium? O que você, o que nós temos a oferecer? Temos a oferecer para isso, Robson, é só ver mediunidade no plano extrafísico que está presente lá no livro Senhores da Escuridão. Você lembra? Sim, aquele intercâmbio que acontece no mundo extrafísico, o médium desdobrado e o espírito se manifestando, e ele ali... começa um diálogo filosófico que chega um momento que você começa a se perguntar assim, esse cara é das sombras ou é da luz? Porque não tem condição, o conteúdo transcendente que ele apresenta a um doutrinador, né, nos moldes que a gente conhece na maioria das casas espíritas e espiritualistas, que deixa todo mundo assim, abestalhado com o conteúdo de informações que ele tem em função
do tempo histórico, sideral, de vida que ele tem. Agora entenda bem o que nós estamos dizendo. Nós não estamos sendo conivente com as perspectivas de vida que ele tem. Exato. Mas a gente tem que reconhecer que o indivíduo tem um arcabouço de conhecimento e de vivência que transcende qualquer um de nós. Então, o que esse sujeito vai fazer numa das nossas atividades mediúnicas, mesmo porque isso nós não temos a menor condição de redimensionar isso. Nós não temos médiuns com tal poder, né? Aliás, tem regiões inteiras no plano astral que é vedado aos médiuns adentrarem em desdobramento. Existem espíritos que nós não podemos, de forma alguma, entrar em contato com o psiquismo deles. Médium nenhum é dotado de supermediunidade, de superpsiquismo. Não existe isso. Recebe todos os tipos não de espíritos. Existe isso. Nós temos limitações sérias que foram impostas pela divina providência, pelos espíritos que nos dirigem, né? E que muita coisa, muitíssimo mais do que nós podemos imaginar, são solucionados no plano espiritual. E muita coisa nem nossos mentores podem resolver, né? Nós vamos ver em alguns momentos, né, nos livros de Ângelo Inácio, em que os guardiões superiores, que é aqueles que estão em contato com os processos evolutivos entre mundos, né, com esse sistema de translado entre um mundo e outro, eles interferem nos reinos dos dragões, mas abrem um rasgo dimensional e lançam eles para lá, porque os próprios, digamos assim, os próprios guardiões não se sentem moralmente capazes de solucionar. Então lança isso para quê? Para que Jesus possa diretamente tomar conta disso. E tem isso, só reforça um aspecto que as intervenções, aquilo que a gente começou no início do nosso bate-papo, as intervenções elas são feitas à medida em que não há uma agressão maior ao psiquismo desses indivíduos. Porque quando você leu sobre a aparência deles, o Ângelo Inácio descreve um cone que é colocado sobre as cabeças deles, que é um aparelho extremamente de alta tecnologia que objetiva bloquear, né? Bloquear mesmo os envios das emanações mentais e emocionais de seres que foram dizimados por sua sanha de poder. Né? E eles utilizam isso o tempo inteiro. O que acontece... Aliás, tem uma cena num dos livros, que se eu não me engano é no Marca da Besta, em que um desses dragões, naquela assembleia que eles estão lá vivendo, ele retira um cone desse da cabeça de um dragão e ele se desintegra. De loucura. De loucura. Ele regride a forma dele até um espírito ovoide. Porque imagina... utilizar esta aparência, essa capa, né, digamos assim, é para preservá-los da loucura. Para preservá-los. Uma vez que eles não podem reencarnar no planeta Terra, porque nenhuma mãe tem uma constituição psicofísica suficiente para abrigar um ser deste no seu útero. Não tem uma estrutura. E se eles se aproximarem do útero materno, eles acabam com a vida dessa mãe. Então, para se preservarem da loucura, do processo obsessivo a nível sideral, eles utilizam, então, essa forma oval, cônica, na verdade, sobre a cabeça deles, com a tecnologia altíssima para preservar do tanto de pensamento e da culpa quase infinita que eles têm, porque eles dizimaram seres demais no universo, né? Mundos e mundos mesmo. Então, nós não temos noção ainda a respeito de um processo de culpa num grau, digamos assim, planetário, né? Uhum. Não só da culpa, mas da autopunição a que esses seres se entregam, porque toda culpa vem acompanhada de autopunição. Imaginemos, então, a situação psíquica desses seres que estão nas regiões inferiores, né? E quando você coloca essa questão do rasgo, em que nesse... Pode falar buraco de minhoca? Não, né? Pode, sim. É um rasgo dimensional, um buraco que eles são colocados. Não sei nem como isso acontece, mas eu posso entender que um dos objetivos é na tentativa de mantê-los coesos, né? Na sua estruturação. Exato. E dentro dessa coesão, nesse processo de educação que a divindade estabelece, então são
tomadas as providências para reencaminhar esses grupos a planetas, a situações, né? Que, mais uma vez, eu não consigo imaginar o que seriam, mas precavendo e até criando uma espécie de uma proteção, de forma que eles pudessem dar um salto não, a partir daquele episódio ali, começarem a se reestruturar como seres humanos que são também, de modo constitucional. Eu aconselho a estudar o livro de Ângelo Inácio, Os Néfilins, tá? Não só este, mas o livro Os Dragões, aliás, A Marca da Besta, né, que é da trilogia, né, Reino das Sombras. Você vai encontrar muita coisa também no livro de Ângelo Inácio, que faz parte da outra trilogia, Filhos da Luz, que é Os Guardiões, onde ela fala dos seres de vários outros planetas, tanto guardiões quanto de outros seres que vieram para aqui. Então tem um número muito grande. E eu sou contra, o Marcos, até explicar assim, porque nós estamos num pensamento crescente. Se eu vou voltar lá atrás para explicar aquilo sem a pessoa estudar, aí a gente não chega nunca a um fim. Né? Então eu indico os livros que a pessoa pode, na verdade, na próxima live, já entrar na live com algum conhecimento, com alguma informação. Vamos falar um pouquinho, Robson, do perfil psicológico dos dragões? Você quer falar aí, então? Você quer que eu leia aqui? Enquanto o Marcos vai ler, eu vou me retirar um pouco e volto ainda, tá? Então tá, gente. Enquanto o Robson vai lá, cadê os dedinhos que eu não estou vendo aqui até agora? Vocês estão gostando desse nosso bate-papo? Quem estiver gostando, por favor, coloque os dedinhos aí. Olha, eu vou ler um outro trecho aqui do livro Os Néfilins, enquanto o Robson se retira um pouquinho, né? Para a gente poder ver o perfil psíquico, né, desses seres, que eu acho bastante interessante. E talvez vocês estejam se perguntando por que vocês estão lendo tanto hoje, porque o assunto é tão interessante. E o Ângelo Inácio tem uma característica tão, assim, apaixonante de descrever as questões, que eu acho que é de nossa obrigação contar com a participação dele, que é imprescindível, né? Então, deixa eu só achar aqui onde eu tinha marcado, porque vocês viram os papeizinhos aqui, os post-its? Pois é para a gente ver onde a gente começou, tá? Então, olha só. Sua sede de poder, de dominar por dominar, levou a uma situação quase irremediável. Por isso, empregando suas habilidades mentais e extrasensoriais, conseguiu induzir um grupo de cientistas dos mais brilhantes do seu povo a desenvolver aquele equipamento. Aquele equipamento foi aquele que nós conversamos aqui agora. Aquele cone, né, que foi colocado sobre a cabeça deles, que era, na verdade, um bloqueador, por assim dizer, de ondas mentais de milhões e milhões de seres que eles haviam dizimados no decorrer dessa sua trajetória pelo universo, e que clamavam por justiça e toda aquela coisa. Então esse aparelho foi para que eles pudessem viver, pelo menos parcialmente, em paz, porque por mais criminoso que o indivíduo seja, ele tem consciência, né? E aí, o Ângelo Inácio começa assim. Vamos ver aqui. O ser alimentava-se do plasma roubado de suas vítimas, mas também sobrevivia sugando o produto de emoções alheias, emoções de medo, terror e de dor, que sabia muito bem inspirar e impingir em seus alvos. Não era nenhum adolescente que mal sabia o que desejava. Não, ele o sabia perfeitamente. Queria dominar, governar, manipular mentes, consciências e emoções. Não lhe interessavam, preste bem atenção que interessante isso aqui, não lhe interessavam bens materiais, nem mesmo ouro ou qualquer outra coisa que se assemelhasse a riquezas tão sedutoras àqueles que buscam o poder de forma geral. Não mesmo. Interessava-lhe apenas acumular o poder, aplacar a sede de dominar outras inteligências e, por isso, reunia em torno de si os mais abjetos e instintivos pensamentos. Absorvia o que era de mais vil e degradante das criaturas com as quais tratava contato, causando-lhe dor e humilhação à sociedade. Assim como existem seres que se alimentam... Olha que interessante isso aqui, gente.
Assim como existem seres, aí você vai explicar para nós, Robson. Assim como existem seres que se alimentam de vibrações mais sutis, com este ocorria o contrário. Alimentava-se, sentia-se farto com o sofrimento e a agonia de seus alvos, pois o produto de seu crime lhe dava a sensação de domínio mental, envaidecia-lhe a subjugação de seus dominados. Era a personificação das forças satânicas no mundo, na natureza, e por onde passava deixava um rastro de destruição. Este ser hediondo é um dragão. E aí tem mais coisas que eu não vou... coisas, né? Vou fazer o spoiler completo. Mas o que eu achei interessante aqui são essas características. A proposta é a mesma, né? Quando, por exemplo, a gente vê a situação do nosso planeta hoje, por exemplo, no universo político. Sim. É o mando, o poder, a subjugação, aquela coisa toda. Porém, os interesses do poder temporal, né? É dinheiro, é posição social, é aquela coisa toda. Ou esse ser que a gente denomina como dragão, que a gente está conversando aqui agora, isso para ele é mesquinharia. Isso para ele pouco valor tem. O que ele quer, na verdade, é uma interatividade direta e totalmente sem possibilidade de libertação, é da mente do indivíduo. E é o que ele emite, do seu ponto de vista de emoção. Daí, a gente entender de como a gente deveria se empenhar para se livrar desses sentimentos de insegurança, de medo, que são naturais ao ser humano, mas que, de alguma maneira, de alguns anos para cá, no mundo, tem sido incentivado por um grupinho de pessoas, porque é dessa estrutura que eles se alimentam. Sim. Né? É desse teor de inconformação, de medo, de insegurança, de sofrimento, né? Que é dessa energia que a gente emana, como indivíduo e coletividade, que a gente reestrutura a ambientação de aqueles movimentos. Por isso que o Ângelo Inácio fala lá no Legião, na introdução, de que as sombras nada mais são do que a expansão do que vai na nossa intimidade. Robson, aqui nos Néfilins, o Ângelo Inácio conta que existem um comboio de naves que sai de um ponto do universo, carregando esses espíritos numa animação suspensa, que eu achei isso fora do comum. Uma espécie dos escafandros, né? Viajando pelo universo. Enfim, não vou entrar em detalhes para não dar spoiler. Porém, existe uma dessas naves que tem ali 600 espíritos com essa definição de dragões. E ele fala que esses 600 são, assim, a nata da nata da nata do que inteligência, da né? inteligência, Da dos que foram despatriados e estão a caminho do seu exílio, por assim dizer. E é o top do top das mentes brilhantes dos países, dos planetas que ele vieram. Porém, esse dragão número 1, que eu não vou contar como que ele faz isso, porque senão vocês não vão ler o livro Os Néfilins, ele desperta. Aliás, assim, o livro é tão importante, gente, Os Néfilins, que vai ser o nosso primeiro livro traduzido para o espanhol, que nós lançaremos, se Deus quiser, né, lá em Barcelona, no mês de outubro. Então, Os Néfilins o livro já foi traduzido para o espanhol. Então, a gente está em pé, assim, já de fazer o processo editorial, né? Juntamente com Medicina da Alma, que também já foi traduzido para o francês, né? Então, esse livro, porque é de grande interesse do pessoal lá estudar, e o pessoal nos pediu, traduza Os Néfilins para nós. Isso. E aí, continuando, ele então, dentro desses 600... Esquifes, né? Esquifes, fala que minha língua embola. Esquifes, desses 600, ele separa 12. E ele coloca ali na narrativa do Ângelo Inácio que se os 600 são os top dos top do top, esses 12 estão... 12, eu falei. 12... Gente, esse negócio de começar a estudar espanhol, eu já estou começando a misturar
algumas coisas, aí tem hora que eu me pego falando português e espanhol, então assim. E aí esses 12 ele seleciona, desperta esses 12, né? E aí ele então coloca esses 12, tá vendo? Esses 12 a par do que ele intenta realizar, né? E eu gostaria que você lesse aqui para nós isso. Gente, essa leitura guiada tá muito legal, né? Ele começa aqui e aí a gente vai... Então nós vamos ver o que o Marcos falou, que quando eles vieram aqui para a Terra, né, vieram várias naves. Ângelo Inácio fala que vieram naves tanto astrais quanto físicas também, né? Então nós vamos ver duas categorias de seres, alguns em corpos materiais que representavam, que eram, por assim dizer, né, os médiuns dos dragões, né? Então eles vieram aqui para a Terra e dentro dessas naves tinha uma nave específica que trazia mais de 600 corpos que estavam em animação suspensa dentro de um objeto tecnológico que Ângelo descreve como se tivesse aparência de cristal, como se fossem esquifes de cristal. E ali dentro estavam mais de 600 seres. Só que destes 600, 12 eram muito especiais, porque imaginemos os nossos mais renomados cientistas, né? E se você reunisse a nata desses cientistas. Agora, imaginemos mais, que os nossos cientistas de hoje seriam crianças diante desses seres. Principalmente seres que há mais de 450 mil anos atrás, antes de Cristo, né, já dominavam a viagem intermundos. Haja visto que eles estão fazendo aí. E que naquela época já tinha uma tecnologia deste nível, imagina como estão hoje à nossa frente, né? E outra coisa, cientistas em várias áreas. Exato. Tá? Cientistas políticos, cientistas filosóficos, cientistas da medicina, são cientistas de várias áreas, né? E aqui então, no momento, o Ângelo descreve esses 12 mais especiais, né? A nata dentro desses 600. Daqueles que foram trazidos para aqui. Ele escreve o seguinte: finalmente terminou o seu intento, o procedimento por meio do qual mergulhara e se aprofundara nos pensamentos dos seres que poderiam servi-lo mais diretamente. O dragão número 1, então, fez um processo mental desconhecido por nós de aprofundar o pensamento e modificar, né, a trilha de pensamento desses seres para que eles pudessem servi-lo, né? Certamente a trilha que ele seguiu foi a culpa e o remorso. Que é provável. Né? Ângelo não fala abertamente, mas né? certamente foi essa trilha. Aí fala o seguinte: os 12, escolhidos a dedo por ele próprio, pelo dragão número 1, seriam seus ministros ou maiorais, representantes de sua força e poder. Estavam todos subjugados por sua mente, detentora de habilidades indescritíveis. Os 12 escolhidos também possuíam dotes paranormais muito acentuados, em comparação com os mais de 600 adormecidos nos esquifes de cristal. Eram eles os maiores especialistas de uma raça humanoide mais desenvolvida. Após mais de 4 horas do seu tempo, do tempo do seu mundo, decidiu acordar os 12 seres, que depois de sua manipulação mental, não poderiam percebê-lo, nem jamais vê-lo diretamente. Mudara a aparência de tal maneira que parecia um ser andrógeno, né? E aí Ângelo descreve com mais detalhes, vocês verão então no livro Os Néfilins, né? É o primeiro livro. Agora, aí Rob, sabe o que me ocorreu enquanto você está lendo? Que são 600 mentes brilhantes, fora as outras naves que compõem esse comboio, que pelo tamanho também deve ter 600, a enormidade de seres. Eu vou falar essa palavra, mas assim, o prejuízo que o planeta de origem teve. Exatamente. Assim, ao mesmo tempo, assim, a nata intelectual o livramento, por ser seres bélicos e destrutivos, mas sob o ponto de vista de intelectualidade, de inteligência. Você já imaginou? Agora,
certamente, rei morto, rei posto, né? Existe um processo assim, porque o processo entre os mundos, o intercâmbio é constante. Então, vamos supor que fosse só essa nave aí com 600. Então, saíram 600 inteligências brilhantes daquele planeta. Mas, certamente, o governador sideral falou assim, então vamos encaminhar, já que esse mundo está aí em ascensão e nós retiramos aí, vamos encaminhar, por exemplo, mais 600 outras mentes com características morais apropriadas a esse processo, para que haja um balanceamento no planeta para onde eles vão. Robson. Me ocorreu isso agora. A gente precisa pensar que nesses processos de reurbanização e relocamento sideral, para que haja um processo deste nível, dessa magnitude, há necessidade de se fazer uma projeção bem milimetricamente acertada. Então Jesus, né, contam os espíritos, que espíritos da categoria de Jesus, na nossa galáxia só tem 5 espíritos da categoria de Jesus, né, do grau evolutivo. Jesus não fez a coisa de uma hora para outra, né? Então foi elaborado, segundo o Jamar fala, né, pelo próprio Miguel, que elaborou junto com Jesus e a pedido dele todo um projeto envolvendo milênios. Então não é envolvendo apenas um momento ali de degredo. Miguel, ele com a sua equipe de especialistas, ele elaborou, ele fez uma estratégia de degredo do mundo ou dos vários mundos para a Terra, mas com os detalhes de milênios previstos, de maneira que nós não ficaríamos à mercê dessas forças tirânicas, né? Ou titânicas também, mas cada passo da história aqui na Terra seria acompanhado, previsto e seria escalonado pelos representantes de Jesus aqui na Terra. Isso é muito legal. Nós não estamos abandonados. É por isso que o espírito Alex Arthur Indiano, no livro Gestação da Terra, ele tem um dizer que eu acho belíssimo. Ele fala que enquanto Jesus estiver com o leme da embarcação planetária em suas mãos, a nave do planeta Terra não irá afundar. Olha que beleza. Enquanto Jesus estiver com o leme da embarcação planetária em suas mãos, a nave do planeta Terra não irá afundar. E ele falou, o próprio Jesus, que estaria conosco até a consumação dessa história, né? Até o fim dos tempos. Então, isso nos garante que nós chegaremos. Mas também garante que todos os lances, tudo que passa com a Terra, inclusive esse momento de pandemia e outros momentos que virão em breve, que tudo isso já está previsto no plano divino, no plano cósmico. Nós não estamos sendo assaltados por eventos, por acontecimentos, sem o conhecimento crístico, sem o conhecimento de Jesus e seus prepostos, dos seus emissários. Não, tudo foi previsto, né? Quando nós estudamos as profecias do Velho Testamento, mais principalmente as profecias de Daniel e de Ezequiel, e no Novo Testamento as profecias do Apocalipse, nós vimos que foi traçado um percurso para a humanidade da Terra, né? Que nós estamos passando exatamente dentro daquilo para o qual foi planejado. O que ocorre hoje é que nós, os seres humanos, através da nossa imprevidência, nós estamos adiantando os processos que a gente deveria passar com mais condições de vencê-los. Nós acabamos adiantando, e esses processos são adiantados em 50 anos, em 100 anos, né, devido à nossa maneira de agir. Né? Eu vejo essa coisa também que está no Apocalipse como o esfriamento da nossa fé, numa perspectiva bastante interessante, que é assim: bom, nós somos espíritas e espiritualistas, a gente entende que esse processo todo que a gente está vivendo no mundo, ele tem toda uma estruturação já estabelecida, já estudada, já colocada em prática, já experimentada inclusive em outros orbes, né, por essas inteligências extrafísicas, por Jesus e por seus prepostos ali.
e que agora está em andamento no nosso planeta no aspecto primeiro, não é? É a primeira vez que a gente vive uma situação como essa, com tanta abrangência. Então, diante dessas provocações todas que a gente tem vivido, não só no Brasil e no mundo, eu vejo a maioria das pessoas, e aí eu vou colocar assim de uma forma bem especificada, assim, que não me inclui, e eu vou dizer para você que não me inclui mesmo, mas a maioria das pessoas tem se entregado a um estado de histeria tão grande que desmorona qualquer possibilidade que ela ressalte de que se mantém na fé. Né? A gente vê Exatamente. isso hoje, as pessoas empoderadas, que eu odeio essa palavra, né? Mas empoderadas num discurso de violência, de imediatismo, em qualquer área da nossa vida. Para mim, eu vejo como uma apresentação sem a menor condição de ser contestada de esfriamento da fé. Eu falei isso com um amigo meu recentemente, olha, estamos todos passando por momentos decisivos, mas eu entendo também que determinadas características que a gente está gritando e batendo no peito, seja lá o que for, é justamente a inferência desses seres das sombras. E se a gente se deixa levar por isso, é a maior demonstração de que a gente não acredita na justiça divina, que a nossa fé esfriou, e esses dois mecanismos sendo inutilizados por nós, automaticamente a gente cai no braço dessas figuras. Por quê? Vai vir medo, vai vir violência, vai vir falta de esperança, vai vir todas essas características que estão norteando a grande maioria da nossa sociedade humana, né? Composta, residente no nosso planeta, na dimensão física e na dimensão extrafísica. Vamos então ao nosso momento, Marcos? Vamos, Robson. Eu não estou elétrico. Eu também. Esse assunto é muito bom. Fé, amor, mais eu não sei, amor. Quem não tem, peça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não se pode agradar ao Senhor. Lembrei da época que eu era evangélica. A música veio dessa época. Então, gente, nós iremos, neste momento, expandir nosso pensamento, expandir o nosso sentimento, de maneira tal que vamos rogar às forças soberanas da vida, aquelas consciências sublimes que coordenam a evolução do nosso planeta, que possam nos auxiliar na irradiação do nosso pensamento, para que possamos nos irmanar numa só fé, que possamos irmanar essas irradiações e formar um grande sol de luz, um sol de puro pensamento elevado. E neste momento nós queremos abarcar toda a humanidade. Nós evocamos desta forma as forças soberanas da vida, as forças superiores do bem e da luz, evocando em nome de Deus e em nome de Jesus a força cósmica que vem em direção à Terra. Essa força soberana divina que vem do coração do universo, do centro da nossa galáxia, evocando a força do Sol, da Lua, das estrelas, a força do firmamento, a força da terra, das águas, dos oceanos, dos rios, dos olhos d'água, das cachoeiras, das chuvas, das tempestades, dos relâmpagos, dos raios, das trovoadas, as forças das pedreiras, as forças das campinas, das matas virgens, matas frias e profundas. Nós evocamos a força da Mãe Terra, a força viva da natureza, a força que se espalha nos ventos, a força do ar, para que possa, de alguma maneira, suavizar os corações dos homens que caminham sobre a terra. E queremos, de alguma maneira, receber esse raio divino de luz que parte do coração do ser crístico que nós chamamos de irmão e de Jesus. Queremos ser antenas reprodutoras desta energia divina e que cada um de vocês sejam, por sua vez, antenas reprodutoras desta paz, desta luz, desta cura energética espiritual,
para os seus lares, para os locais onde vocês trabalham, para as pessoas com as quais vocês convivem. Nós queremos pedir neste momento por aqueles que representam de alguma maneira o pensamento redivivo do Cristo sobre a terra. Queremos pedir pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, pedir pelos pastores evangélicos, pelos nossos irmãos da fé católica protestante, para os nossos irmãos umbandistas, os pais de santo, ou aqueles que cuidam do povo do santo, para os nossos irmãos do candomblé, para os quais nós dizemos saravá e axé. Nós queremos pedir por aqueles que se dizem ateus, porque não acreditam no Deus apregoado pelas religiões. Queremos pedir por aqueles que sustentam a chama da fé dentro da sua casa, ajoelhado pelas nossas avós, pelos nossos vovôs, por aqueles que estão nas ruas neste momento, que só pela fé conseguem sobreviver com tanta fome, com tanto frio, desespero, com tanta sede, com tanta necessidade. E pedimos a Jesus, e pedimos às forças soberanas da evolução, a Miguel, a Maria de Nazaré, que envolva todos vocês, que envolva todos nós na sua luz, naquilo que nós chamamos de bênção de Jesus, de bênção divina em nossas vidas. Que Deus esteja conosco, para que possamos de alguma maneira beber da fonte fecunda e infinita do conhecimento universal e nós possamos dar esse tributo de louvor à vida através das nossas vidas, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite para vocês e até a próxima semana. Tchau, gente!